amigos internautas do Facebook e do YouTube. Esse vídeo é só uma complementação do vídeo anterior que nós fizemos sobre a fenomenologia do espírito, com o intuito de esclarecer alguns pontos e falar algumas questões que talvez ficassem um pouco obscuras ou não foram abordadas para encerrar a presente parte sobre a fenomenologia. Primeiro, no título Rua e Essencismo, nós falamos de rua. Mas qual a importância da rua? Não foi explicado. A importância é porque o início da obra, como dizemos, veio sob o impacto dos movimentos que originaram a queda do Muro de Berlim. Foram movimentos de rua. E agora, perto da publicação, nós estamos vivendo o esgotamento daquele movimento, como diz. Teve seu ápice na primavera árabe, em que parece que até o mundo árabe, que é um mundo muito, em termos ocidentais, muito diferenciado, com algumas características bem rígidas e uma visão ainda teocrática, não democrática, liberal, burguesa ainda, mas houveram movimentos nesse sentido, principalmente no Egito, na Tunísia, entre outros. Pouco na Síria, mas lá a coisa desgringolou agora, e junto com o desencanto, com a primavera árabe, teve também, antes ainda, nos Estados Unidos, o famoso Occupy Wall Street, que é um questionamento sobre o domínio do capitalismo financeiro nos Estados Unidos. E também um movimento que entrou em desencanto, que veio a grande crise econômica, né, que acabou com vários empregos, gerou um grande desemprego, então ficou em questionamento essa questão do Occupy Wall Street. O interesse maior agora é recuperar as empresas, não era mais ocupar para transformar o Wall Street, mas é para preservar o Wall Street a partir da crise de 2008. Essas questões, lá na primavera a primavera árabe, foi impulsionada pelos meios sociais, pela internet, mas ganhou as ruas em grande proporção também. E agora as ruas estão ganhando certa proporção os movimentos contrários ao espírito das ruas até então, né, que era o espírito que buscava a democracia. Agora está tendo o questionamento da democracia a partir dos movimentos da nova direita, né, a democracia liberal burguesa. Eles falam que estão querendo uma democracia agora direta, mas algumas questões estão sendo encaminhadas de formas a velhos autoritarismo, tanto ao nazifascismo como ao bonapartismo, que são movimentos autoritários de direita do século XIX e século XX, como nós vimos. Outra questão é da lógica. É posterior à fenomenologia, mas na fenomenologia já tem uma linguagem da lógica. Nós resolvemos colocar a questão do ser aí, do ser e nada, primeiro porque Hegel realmente colocou isso na lógica. No ser aí, o ser e o nada estão juntos. Mas há uma preponderância do ser, no vir a ser. Então, essa questão da lógica de Hegel, nós vamos ver que o sistema de Hegel é um sistema em espiral, em que as coisas elas vão e voltam, retornam, há um avanço, mas em espiral, como se fosse uma nova camada do círculo que foi acrescentada de modo mais amplo, foi ampliando o que se encontra do círculo. Na introdução da fenomenologia, ele já fala nessa questão circular. Lá na introdução, já na fenomenologia, ele fala nessa questão circular. E ele fala na questão da rememoração. O ser trabalha na rememoração, de rememorar. Essa questão de rememorar indica já um pouco
da questão da genética, nem tanto da questão. Esse ser e nada, antes disso, ele é visto dentro da lógica na questão do empirismo, que o empirismo fala que a consciência é uma tábua rasa que a experiência vai colocando as informações que não tinham, era zerada a consciência. Hegel fala que não, a partir de uma coisa que já existia, ele fala disso aqui, que foi com Leibniz. Leibniz fala na reminiscência. Inclusive, no tratado Ensaio sobre o Entendimento de Locke, que é um dos primeiros tratados sobre o empirismo, onde Locke coloca a consciência como tábua rasa, o Leibniz vai fazer também um tratado sobre o entendimento, e um que ele fala da questão das reminiscências. Mas lá Leibniz é uma questão já meio metafísica, na questão das mônadas, mas o avanço atual da ciência com a genética e com a psicanálise, eles já trabalham de forma mais científica essa questão da rememoração. E por conta da psicanálise tem a questão da família e dessa questão da consciência infeliz. Essa questão da consciência infeliz e do ser e do nada, vai influenciar o existencialismo, principalmente no primeiro Kierkegaard e no Sartre. Sartre tem uma obra que é Ser e Nada. Então, há uma influência dessa questão. No ser para si, uma coisa que não ficou muito claro, a sequência, quando fala que a certeza de razão cria o sujeito de direito. E o sujeito de direito é aquele que exprime a sua vontade e quer estabelecer um espaço para que o seu indivíduo, que foi adquirido com a consciência de si, vai adquirir um espaço que ele tenha como reconhecido na sociedade civil. Com isso, na fenomenologia, Hegel fala na constituição do Estado de Direito. Então, aí a teologia que tem aqui no Ser para Si, que nós explicou que no Ser para Si, uns falam que ele tem uma reflexividade, para si, é algo reflexivo, mas é algo intersubjetivo na literatura e no pensamento de Hegel. Para criar direito, tem que ter uma interação com os outros indivíduos, com as outras consciências de si da sociedade civil. E a partir do Estado de Direito, que organiza e que estabelece os direitos e obrigações, é que surge o sujeito de direito. Na fenomenologia não tem esse termo, mas o Hegel fala em pessoa. Na parte do sujeito de direito, Hegel sempre deixa uma abertura de uma reflexão. Ele fala que esse sujeito de direito e esse Estado de Direito são abstrações, que eles não existem na realidade. E que há algumas aspirações dos indivíduos que não se tornam abrigadas pelo Estado de Direito. Isso remete agora na questão da crise da democracia, e muito por vários grupos que se sentem excluídos do Estado de Direito, o Estado democrático de direito. Por isso, aqui já tem um pouquinho nas reflexões de Hegel sobre o Estado de Direito, uma reflexão sobre a crise da democracia moderna em alguns dos seus aspectos. Aí falando da questão do existencialismo, a fenomenologia, a fenomenologia é o título de Rubens, os fenomenólogos ainda pegam muito dessa questão. Russell, a questão dele é a questão da intencionalidade. Na fenomenologia, a questão da intencionalidade está na certeza sensível e no visar. Quando ele fala do visar, tem já uma análise da intencionalidade de Hegel, que depois seria mais aprofundada e desenvolvida por Russell. No estruturalismo nós vimos, né? E depois temos a questão da observação da natureza, da natureza orgânica, que Hegel estabelece aquelas
propriedades, né, sensibilidade, irritabilidade. E nós falamos do darwinismo e esquecemos o termo, né? Mas essa questão da irritabilidade e da reprodução estão contidos no darwinismo quando ele analisa a seleção natural. A seleção natural é vista assim, a matéria é irritável, ela reage para criar condições de se reproduzir e reproduções de seres mais bem adaptáveis e estruturas mais bem adaptáveis. Então, no darwinismo já tem esse princípio que o Hegel falava da natureza orgânica, a sensibilidade, irritabilidade e reprodução. O instinto de razão é uma coisa ligada na questão que é da sensibilidade mesmo. Tem uma racionalidade na natureza, que ela tem de ser respeitada, porque senão pode causar os danos ambientais que nós temos. Não existia essa visão de dano ambiental na época de Hegel, mas no futuro veio, e essa análise dele é uma análise que confirma esse pensamento dele, da questão da irritabilidade e da reprodução. Na natureza inorgânica, igual nós falamos, Hegel fala mais na questão de climas, nas rochas, que não tem vida. Mas na questão inorgânica, só pode colocar também o espaço antropológico. É o espaço criado pelo homem, que são as cidades, os prédios, as máquinas, as indústrias, que elas são inorgânicas, elas não têm uma estrutura que forma um organismo vivo. Ao contrário, ela vai contra, hoje em dia, está se vendo que vai contra o organismo vivo. E criou um espaço tão grande, esse espaço inorgânico da natureza, né, um espaço antropocênico, criado pelo homem, que está falando que nós vivemos uma nova época, a época do antropoceno, mas que tem de resolver essa luta do orgânico com o inorgânico, que já está em germe lá em Hegel. Depois nós vimos a questão da distorção moral da família, a visão cosmoética, a cosmovisão moral, eu acho mais cosmovisão ética, é a ter partido de família, sociedade e Estado. Nessa cosmovisão, a família não tem aquela primeira coisa aquela primeira questão que nós levantamos da consciência feliz, de querer romper com a família. Na nossa visão, que Hegel não fala isso lá, mas está aqui. Mas aqui ele fala como um espaço vital da Constituição. A família é o órgão vital, o núcleo base, ele fala mais ou menos isso, é o núcleo da cosmovisão ética. E é a partir da família que a ética se transmite. O Hegel não desenvolveu muito a ética. A ética de Kant é mais bem desenvolvida, então é uma ética que mais bem estruturada. Hegel tem princípios interessantes que tem de se ver quando ele fala no instinto. O instinto é o lado animal, a sensibilidade, que já é um pouco de razão, mas é a razão interpessoal, e ele fala no dever. Eu comecei a escrever aqui, mas é dever. O dever já é a razão, a obrigação dele compor. Aqui segue mais ou menos aquela mesma estrutura. A família é o lugar onde se aprende a dominar os instintos. A sensibilidade seria na sociedade civil, e o dever, a noção de dever, geralmente é o Estado que dá, através da polícia, através do professor, do diretor da escola, com a repressão. Então, aí é o Estado que dá. Ainda tem uma parte religiosa que Hegel fala da religião natural, da religião da arte e da religião revelada. A religião natural é aquela em que a pessoa se vê diante da natureza, da sua finitude, dos intempéries do tempo, e ele procura uma razão assim maior. A religião da arte é a que procura sensibilizar, trazer a noção de conforto, de beleza, bem-estar.
A arte aqui, Hegel analisa mais a questão das esculturas, das pinturas. Mas ultimamente tem a questão da música, que é muita música gospel, né, os cantos, aquelas danças. Então é também Hegel analisava na religião da arte, já no fim da fenomenologia. E na religião revelada é a religião interior, quando a pessoa, pela própria consciência, se sente e conhece Deus. E o Deus que Hegel fala, desde o início eu falo, ele se confunde com esse sujeito absoluto, em que você vai ter conhecimento pleno só no final. Aqui nós vamos fazer uma ligação, porque você aprende isso através, segundo Hegel, né, da vida de Cristo. Inclusive tem no início dele a questão da vida de Cristo. Ele coloca Hegel como o cristianismo como ápice, quando ele liga essa questão da vida pessoal da pessoa para atingir a Deus. E Cristo, esse intermediário, ele estudou numa escola de teologia protestante, na Alemanha, ele tem essa visão. E a religião revelada é isso, uma religião interior, em que você procura uma harmonização com algo maior em torno de si e um sentido maior para a existência. Esses são os esclarecimentos que faltavam. Então, vamos continuar depois, já com esse mote da religião revelada, vendo a segunda parte da nossa obra, que é uma análise de Teilhard de Chardin.